Olá, pessoal, queridos associados da DIT Brasil, queridos ouvintes, ao pessoal, como a gente diz, eternos aprendizes. Estamos aqui juntos para debatermos um tema muito importante, que é as associações, comumente chamado Associação de Moradores, mas não é. Deveria ser Associação de Adquirentes. Pode ser moradores, pode não ser moradores, pode ser simples ocupantes daquele espaço. Mas o mais importante é que a associação tem que estar na mesa, é assunto para estar na mesa. E a gente aqui está na mesa com dois grandes especialistas. Eu adoro apresentá-los, Murilo Nascimento, da VIP Engenharia. Daqui a pouco ele vai se colocar. O Eduardo Reichenberg, chique, hein? Reichenberg, hein? Da Global Governance. Né? E a mim, quem não conhece, olha, e a mim, Mariângela Monde Machado, mim, pode ser a Madame Mim, né? Pode ser o que for. Mariângela Machado está aqui com vocês para ser a mediadora, honrosa mediadora desses dois competentes profissionais que vão dividir conosco aqui algumas pérolas desse assunto. Primeiro que esse assunto nasceu, né, gente? Ele nasceu aqui há muito tempo na DIT, ela é sempre agraciada com a importância desse tema. E nesse ano de 2024, precisamente, nós já realizamos 2 eventos importantes. Até vou dizer um terceiro, esse seria o quarto. O primeiro evento importante foi em abril desse ano, quando nós realizamos o primeiro curso de associações da DIT Brasil. Né? Realmente foi muito bom, a avaliação foi perfeita, muitas empresas, empreendedores, advogados, administradores, engenheiros, arquitetos, todo o pessoal da cadeia participando e a gente discutindo importantes temas que foi desde a fundação e constituição, da tutoria urbana, dos padrões restritivos e construtivos e da governança. Né? Qual o tema? Né? Associação como ativo de valor de projetos imobiliários. E nós vamos dar continuidade ao tema, só que com diferentes perguntas. Esse foi o primeiro evento. O segundo evento que nós tivemos foi agora em julho, foi muito próximo. Tá? Então, abril um, julho outro. Em julho, nós apresentamos uma pesquisa. Ela foi elaborada pelo Murilo Nascimento e nós trouxemos o Renato de Souza, um loteador do estado de São Paulo, também faz em outros estados, e junto com o Murilo e eu, nós pudemos trazer o resultado dessa pesquisa, que realmente é uma pesquisa inédita, e não é inédita da DIT, é inédita do mercado imobiliário com relação ao item, ao tema associação, né? Posteriormente, estamos nós aqui de volta, convidados pela nossa querida Adit. Quem não assiste os meets, os talks, os eventos, estão perdendo tempo nessa vida. Vai fazer caminhada? Ouve o podcast. Vai fazer alguma coisa? Ouça. Né? Faça a sua vida valer a pena, como a gente diz, né? Quando a alma não é pequena. Então, vamos todos juntos aqui. Estamos agora nesse Adit Talks, para trazer para vocês algumas questões que não foram trazidas por nós, mas foram trazidas oriundos do curso de abril e depois no desenvolvimento e preenchimento da pesquisa inédita. Muitas foram abordadas em julho e outras serão nesse momento. Portanto, o conteúdo continua inédito, apesar do mesmo tema. Aliás, esse tema jamais se esgotará. Né? E nós vamos começar, então, com a primeira pergunta aqui, que foi trazida por um associado. É sabido que ninguém é obrigado a se associar ou a se manter associado. Nesse contexto, apesar de acreditar ser a qualidade dos serviços prestados pela associação, bem como seus benefícios, a maior garantia pela manutenção dos empreendimentos
dos lotes e da vida em comum, quais estratégias nós temos para garantir a filiação? E quais outras estratégias nós teríamos, pessoal, para evitar a desfiliação? Eu vou começar aqui abordando esse tema e depois eu vou colocar para vocês outras questões trazidas por eles. Eu começo pelo tema, né, de repercussão geral que nós tivemos pelo STF no dia 18 de dezembro, tá, de 2000, em que nós tivemos praticamente uma posição com relação à obrigatoriedade ou não da associação. Lá houve uma nota de corte, que é a Lei 13.465 de 2017. E lá dizia o seguinte, que é inconstitucional a cobrança de taxas associativas, né, de associados anteriores a essa citada legislação. Essa legislação, inclusive, alterou a Lei Federal 6766, tá bom? A Lei de Loteamento, de Parcelamento de Solo. E que, posteriormente, desde que esta adesão esteja em contrato ou através de um termo de adesão, se faria possível e não seria considerado inconstitucional. Bom, nesse momento eu estou falando em adesão ao pagamento. A pergunta foi sobre a obrigação de se associar. Continuamos ainda que nós temos na nossa legislação federal, na nossa Constituição, a não obrigação de se associar. Ela se mantém, artigo 5º, tá? Porém, se antes de eu adquirir um bem, eu tiver ciência da existência da associação e que naquele ato em que eu estou assinando o contrato, em uma das cláusulas contratuais, eu esteja aderindo à associação, perfeito, eu conheci antes as regras do jogo. Portanto, a adesão se torna obrigatória. Mas eu posso me desfiliar, que é a segunda questão da mesma pergunta. Poder, você pode desfiliar, sim. Porém, atenção, ser associado ou não ser associado é uma questão importante. Agora, você não sendo associado, e desde que conste a existência da associação na matrícula do empreendimento, se não constar na matrícula, no livro 2, Registros Gerais do Cartório de Registro de Imóveis, desde que conste como cláusula de um contrato de compra e venda, você é obrigado a pagar. Então, eu não sou obrigada a me associar, mas eu sou obrigada, mesmo me desfiliando, a pagar. Portanto, não tem motivos para se desfiliar se a sua obrigação é contínua e você terá que pagar. É a mesma coisa em condomínio, o condômino antissocial. O condômino antissocial, né, está tendo muitos casos de julgados nessa toada, ele deixa de pagar o condomínio? Não. Ele tem penalidades, ele pode ter que deixar a sua residência, né, mas ele tem a obrigação de pagar. Portanto, a gente não vê muito equilíbrio em alguém se desfiliar. Antes eles se desfiliavam para não pagar, mas hoje eu não vejo nenhum grau de risco como eu via antes de 2017. Então, depois da Lei 13.465 de 2017, depois do tema 492 do STF, a coisa está muito pacificada. Ou seja, você tem o livre direito de se associar ou não. Continua valendo. Mas você não tem como se deixar de ter a obrigação de pagar.
ok? Tá certo? E de cumprir com os ritos daquela associação. Não é pagar e descumprir com as regras daquele lugar. Não. Assim como o antissocial, ele tem que continuar. Mesmo estando fora, se ele aluga a propriedade, se ele doa, se ele dá incomodado, a cumprir as regras daquele lugar. Eu espero ter deixado claro essa questão e eu vou agora fazer uma pergunta para você, Edu. Tá bom? Ó, a intimidade, Edu, ó, tá bom? É bom ter amigos, né, gente? A gente abrevia o nome. Então, Eduardo, aqui uma terceira pergunta para você. A contribuição do associado no rateio das despesas, comumente chamado de taxa associativa ou taxa de contribuição, deve ser isonômica entre os associados ou ela pode ser proporcional a alguma outra métrica ou critério, tal como o tamanho da unidade, a localização da unidade, o tipo de uso? Fala um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Eu parto. Primeiro, agradeço a audiência de todos. É uma alegria, uma satisfação poder compartilhar a nossa experiência com todos, né? Mas nesse tema, o critério de rateio, eu costumo dizer que a base do critério é perseguir aquilo que for mais justo para todos, né? Para que uma parte não seja excessivamente onerada e outra parte aliviada. Então, esse é o esforço, aquilo que se persegue buscando estabelecer um critério de rateio das despesas de atividade da associação. Naturalmente, vai depender do projeto, se é um projeto complexo, com unidades unifamiliares, unidades multifamiliares, né? Tudo isso impacta. Eu tenho uma técnica, vamos dizer assim, que me ajuda a estabelecer, a encontrar esse critério, que é se baseando no valor, em eleger um valor que aparentemente, inicialmente, parece um valor justo. Um valor padrão? Seria um valor padrão para todos os lotes iguais? Não, é um valor que aparentemente parece justo para cada uma das unidades. Comum a todas. Então, por exemplo, se a unidade é uma unidade grande, multifamiliar, né, e tem lá 20 unidades autônomas, né, de determinados metros quadrados, eu estabeleço que para um apartamento nessas características, para um bairro planejado, uma contribuição para uma associação seria razoável se estivesse na faixa de R$100. Vai depender da classe social e tudo mais. Mas, então, para cada modelo de habitação que aquele empreendimento... Para cada modalidade urbanística. Exatamente. Se é escritório, se é residência, se é uma loja. Então, eu parto daquilo o que seria um valor razoável para aquela unidade, e a partir desses valores pré-definidos, eu caminho de trás para frente, né, para chegar num critério. Então, o critério é quase uma equação desse exercício. Então, perfeito. Mas o importante é perseguir a justiça. Nem sempre a gente encontra uma solução ideal, mas o importante é que transpareça justo para todos que estão contribuindo. Perfeito. É muito bom, pessoal, lembrar que critério de estabelecimento de valores de taxas não fiquem equacionado no Estatuto Social. No Estatuto Social, nós temos que falar sobre taxas associativas. Como vai ser o critério de rateio? Então, é como o Edu falou agora. Então, vai ser o critério por metragem quadrada, ou por uso, ou pela diferença de modalidades urbanísticas, mas não valores. Que os valores sejam estabelecidos posteriormente ao Estatuto, tá bom? E só para lembrar, não existe cobrança de taxa associativa sem TVO, ou sem o direito das pessoas de ocupação da sua unidade. Vai muito além do TVO. Então, o TVO para o empreendedor, ele conseguiu. Para quem é leigo, o que é o TVO? É o termo de vistoria de obras, em que a prefeitura dá aceite das obras da empresa vendedora, a municipalidade dá o aceite em virtude do cronograma físico-financeiro depositado
naquela prefeitura quando no início do empreendimento. Então, conseguiu o TVO, perfeito, mas posso já cobrar a taxa? Poder? Pode. Nem tudo que é legal é moral, tá certo? Então, poder pode, não deve, né? Qual é o melhor momento de começar a fazer isso? Então, a gente já fala o contrário. Não se pode cobrar taxa associativa antes de você dar o direito das pessoas ao seu terreno, à sua unidade, ao seu imóvel. Né? Elas têm que ter o direito que a gente diz. Se elas vão ocupar ou não é outro critério. Eu digo que o critério da ocupação é diferente, é como o lixeiro. O lixeiro, e a gente não paga IPTU pela quantidade de lixo que a gente tem. Na Suíça no Brasil não. Então, se você viajar 1 ano, você vai pagar o IPTU da mesma forma, porque o lixeiro está passando na frente da tua casa todos os dias. Tá certo? Então, é a mesma coisa com relação à taxa. Não pode ser cobrada antes do direito de entrega, né, para o comprador, compromissário comprador, o nome que a gente quer dar. Murilo, chegou a sua vez de brilhar aqui. Se pudesse elencar apenas um pressuposto fundamental para o sucesso de uma associação, na sua opinião, qual seria? Olá, Mariângela, Eduardo, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui falando de um tema que nos enche de orgulho e que a gente pode contribuir muito daquilo que a gente vivencia no dia a dia, né? Esse é um daqueles tipos de pergunta, Mariângela, que a pergunta é simples, mas a resposta ela é profunda, né? Não existe um único motivo, né? É multifatorial. Mas eu costumo elencar, como tudo na vida, ou a maioria dos ramos de negócio que a gente tem, o planejamento, para mim, ele é fundamental, né? Se eu já inicio o desenvolvimento urbano, se eu já começo, a partir da entrega de um empreendimento, eu olho para a associação e eu vejo que tem algo que eu deveria ter concebido, ou que eu coloquei, por exemplo, no Estatuto Social, algo que eu não deveria ter colocado no Estatuto Social, é aquele famoso senta e chora, né? O que a gente vai fazer no próximo? Porque esse já foi. É a música do índio. Sente e chora, sente e chora, sente e chora. Perfeito. Então, acho que o mais importante aqui, para responder, né, a pergunta desse associado, desse interessado no tema, é a gente, de fato, planejar. Então, que valor eu vou colocar no meu VGV, eu vou colocar no meu estudo para esse tema de associação? Como que eu vou conduzir, como que eu vou realizar a tutoria urbana para poder fazer com que essa associação, desde o nascedouro até o início, até a entrega do empreendimento, a liberação dos lotes para construção, isso esteja maduro o suficiente, né? Então, sem planejamento, eu já dei um belo de um passo para ter uma dor de cabeça. Eu, contribuindo com um outro foco, eu diria que é o engajamento. Quer dizer, é o resultado do seu planejamento. Mas assim, você engajando aquela comunidade a se envolver, né, a exercer a sua cidadania, né, e dividir a responsabilidade por aquele espaço, isso contribui muito para o sucesso daquele empreendimento. Então, eu diria que um ponto fundamental, que é muito valioso, é conseguir conscientizar e engajar a todos quanto à importância da comunidade. Quer dizer, todos conscientes e dedicados e se ajudando, a gente traçou aí um caminho bastante adiantado nesse assunto. Favorável, né? Perfeito. Planejamento, engajamento. Eu vou fazer uma provocação agora. Não façam associação, senhores loteadores, quando não acreditam nela. Não façam quando não acreditam nela. Porque você não vai investir dinheiro, energia, planejamento para estruturar engajamento. Vai nascer morta. Eu faço essa provocação porque tem alguns loteadores que ainda fazem porque tem que fazer. Porque querem passar para a associação a
as contribuições com relação à manutenção, à preservação daquela área, à limpeza daquele espaço, à segurança daquele espaço, não vinga. Né? Então, para vingar, é como uma festa de aniversário que você faz. Para que você vai fazer? Só para comemorar o teu aniversário ou para reunir amigos? Você quer que eles saiam como de lá? Felizes, encantados de estarem juntos ou não? Isso é o engajamento que o Edu falou. E para dar certo essa festa, cadê o planejamento? Eu costumo falar que Cadê o planejamento? O primeiro a se convencer, a enxergar o valor da associação é o empreendedor. Ele tem que, é o primeiro que tem que perceber se o quanto não aquilo tiver, traz não de volta faça. para ele. Não faça, não faça. Tá bom? Então, são situações que são muito importantes. O propósito de ter uma associação não é constituí-la. O propósito de ter uma associação é fazê-la sobreviver bem. Não é viver apenas bem. É sobreviver aos problemas, aos desafios, né? É uma maratona, né? Sempre vai ter situações difíceis de se lidar. Então, essa fortaleza que a associação vai precisar no início vem do loteador, vem da empresa vendedora. Ou ela acredita e fortalece essa criança, ou realmente vai nascer alguma coisa tortinha aí, que a gente vai falar daqui a pouco como lida com isso. Edu, vou aproveitar o gancho que o Murilo acabou de falar. Outra pergunta. A partir de qual metragem ou número de unidades cabe-se ter uma associação? Fala um pouquinho, o que você acha disso? Então, isso é muito relativo, porque qualquer conjunto de proprietários unidos e engajados para defender os seus interesses, suas necessidades, né, já é a célula de uma associação. Né? Então, eu conheço muitos empreendimentos que nasceram dessa forma, nasceram até da iniciativa de envolvimento de todos e a associação acabou acontecendo depois. Então, eu diria que o próprio condomínio, que é você considerar um condomínio vertical com poucas unidades, já representa uma coletividade. Né? Então, eu diria que não precisa tantas unidades para se justificar ter uma associação. E quanto maior a associação e mais unida, mais forte e com maior poder de influência ela tem para atrair a atenção às suas necessidades. Não é pelo número de associados que ela é forte, é pelo seu engajamento que ela é forte. Exato. E falando nisso, lembre-se sempre que nós temos associações para loteamentos abertos, associações para loteamentos fechados ou com controle de acesso, associações de bairros ou comunidades planejadas e associações para condomínios, né? Às vezes você tem 2 ou 3 condomínios, ele quer adquirir um terreno do lado para aumentar uma área de estacionamento ou área de lazer e ele tem um CNPJ despersonalizado, ele não pode adquirir bens um condomínio, tá? Só se a lei alterar, e tá para alterar, mas há muito tempo e isso ainda não se efetivou. Então o que eles fazem? Os condomínios são associados e constituem uma associação, adquirem o terreno para fazer dele o uso que quiser, aí os condôminos têm uma fração ideal daquele terreno? Não se trata de fração ideal. Aquele terreno é da associação para uso dos seus associados, que serão os condôminos de cada um daqueles condomínios. Então não se trata de fração ideal de uso comum nesse terreno novo que eles adquiriram por uma associação, mas é a mesma coisa de um clube dentro de um empreendimento. Cada um não tem uma fração ideal, e sim o direito de uso, não de propriedade. A propriedade é da associação. Tá certo? Maria Ângela, eu queria fazer um complemento nesse sentido, tá? Porque até a pergunta, né, se a gente voltar, ele faz assim, a partir de que quantidade, né? Isso. E o que a gente está aqui debatendo e reforçando é que é muito mais do que algo quantitativo, né? É o propósito daquele empreendimento, é o perfil, vem a pesquisa de mercado, então ele é muito mais um item qualitativo do que quantitativo. E uma outra experiência que eu queria dividir aí também, e passa aí sim pela quantidade, né?
A gente ainda vê no mercado um hábito de manter um certo padrão documental, né? A pesquisa feita pela DIT disso também, né? Não há um hábito de mudar constantemente ou de revisar toda a parte estrutural, toda a parte documental. E eu pude sentir na pele desenvolver um empreendimento onde o modelo de concepção do Estatuto Social era muito semelhante ao dos empreendimentos anteriores. Mas olha o detalhe, esse empreendimento tinha 154 lotes. Na hora que a gente foi se deparar para a quantidade de cargos daquela diretoria da associação, eu tinha que eleger em cada assembleia 40%. Entre conselho deliberativo, diretoria executiva... Recorte e cola quem fez essa documentação. Então a gente tem que se atentar Murilo, também a isso. Perfeito. Gente, cada associação é uma criança. Não dá para ser igual, tá certo? É essa a recomendação, cuidado, né? E eu vou aproveitar o teu gancho e vou fazer a outra pergunta que mandaram pra gente. O que fazer para manter o padrão e a qualidade do empreendimento, Murilo, após a transferência para a associação? Fala um pouquinho sobre as restrições urbanísticas, construtivas, ambientais, fiscalização de obras, e esse papo todo fica para a associação cuidar, né? Fala um pouquinho para nós como que é isso. Perfeito, legal. Eu acho que aí tem dois aspectos, né? Um primeiro aspecto, quando eu falo aí de transição, de passar a responsabilidade do empreendedor para a associação, aí eu gosto muito de usar a analogia de uma sucessão corporativa, né? Quando a gente tem uma passagem de bastão, seja ela familiar ou não, a gente está preparando aquela empresa, aquele organismo, aquela entidade, para ela ser tocada, para ela ter uma rotina sem a participação daquelas pessoas que fizeram a concepção. Então dá para a gente utilizar essa analogia muito para os nossos empreendimentos. Porque na verdade é isso que acontece. Eu tenho aí um grupo de profissionais com as melhores das intenções que vão desenvolver um produto e depois esse produto vai ser gerido, vai ser zelado pela associação, né? Então isso sob um aspecto geral, não só sob o aspecto urbanístico. Mas quando a gente se aprofunda nesse tema, dentro da nossa concepção, a gente vai olhar o que existe no mercado de restrição construtiva, seja casa de rua, um produto concorrente, e eu olho acima de tudo para a identidade do meu produto. Uma vez que eu tenho essa identidade, essa característica, e isso está bem estruturado, escrito corretamente, foi planejado. Além do propósito, do conceito, né? Exatamente. Tá bem escrito, né? Tá bem escrito. A gente entra na parte da comunicação. Eu ajudo a esse grupo de pessoas, de profissionais, que vão depois fazer a gestão dessa associação, a fazer a famosa manutenção do padrão urbanístico, né? Então, para que essa transição ela aconteça, eu tenho que ter essa estruturação, tenho que ter uma comunicação clara. Normas. Tenho que ter todas as normas e algumas amarrações. Eu sempre costumo falar que o trabalho da associação ele é um trabalho de muitos. Ele envolve principalmente uma parceria público-privada. Então eu preciso ter uma relação também muito forte com a prefeitura, com a municipalidade, porque se eu tenho uma amarração, fica muito mais fácil de no dia a dia eu fazer aquele propósito ser cumprido. Isso pode ser feito através de um acompanhamento, por exemplo, de uma fiscalização de obra dia a dia. Isso pode ser feito através de uma notificação ou de uma multa. Porque se eu tenho uma regra e ela vale para um, ela vale para todos. Aí eu consigo manter o padrão. Não vou ficar, né, com uma situação bem picada. Agora tem algumas vezes, só concluindo, lógico, tem algumas vezes que isso não é o suficiente. E aí eu preciso chamar a prefeitura, eu começo a partir para uma ordem, por exemplo, de embargo, eu começo a partir para um processo de judicialização. Então eu preciso ter todo esse o meu entorno bem amarrado para que eu, enquanto empreendedor, possa de fato cumprir aquela missão de ter passado esse bastão para que a associação toque e mantenha aquele padrão, aquela identidade que foi idealizada. Eu complementaria que, extrapolando para as outras áreas da associação, as questões de segurança,
de manutenção, tudo isso precisa estar regrado, manualizado, né? Estabelecido qual é a tarefa a ser desenvolvida, quais os processos a serem desenvolvidos, porque daí dá para avaliar se está sendo aplicado ou não aquelas atividades pré-estabelecidas. Então, tem a fiscalização, pode existir auditoria externa, pode existir obrigações estabelecidas no estatuto ou nos regramentos de compromissos a serem observados pelo corpo diretivo, né? Então, para ficar bem claro o que se deve fazer. O exemplo da segurança eu acho que é o mais claro de verificar, né? Não existe uma segurança só para inglês ver. Ou ela existe e é efetiva, ou mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma ocorrência. Não tem como sentir esconder. a sensação de que ela existe. Então, né? tem que existir formas, amarrações, manuais e indicadores para serem medidos, para efetivamente poder saber se está sendo corretamente gerenciado a associação ou não. Quando você falou em normas, você também falou em legislação. Eu vou pegar aqui o Eduardo Gianetti, ele é um filósofo e também é um economista, dá muitas palestras, muito conhecido. Ele diz o seguinte: como diferentes culturas entendem normas e leis. Então, só uma curiosidade, ele diz assim, que o inglês, para normas, o que é proibido, então, em inglês, o que não é proibido é permitido. Então, para a cultura inglesa, o que não é proibido é permitido. Para a cultura alemã, o que é proibido, o que é permitido, na dúvida, aguarde. E para o brasileiro e italiano, as normas e leis é o seguinte, o que é proibido é permitido. Tá certo? Então, as diferentes culturas de estradas vicinais, né? Você faz documentações corretas, primeiro a importância que você deu dos instrumentos associativos documentais estejam bem escritos. O Eduardo colocou não só nas restrições, como nas normatizações para tudo, de procedimentos administrativos, inclusive, né? E mesmo assim, a gente tem os dribladores de plantão. Mas você sabe que, até por experiência própria, uma coisa que eu costumava fazer muito era virar para os responsáveis das áreas e questionar da seguinte forma: se essa situação fosse na Alemanha, como seria? Isso seria aceitável? Tá aqui, ó. Porque se a gente não consegue... É proibido, exatamente. Na dúvida, aguarde. Se a gente não consegue ver dentro do nosso universo, né, a melhor prática, a gente é obrigado a deslocar a situação para uma outra realidade para a gente poder ter um critério de julgamento para aquilo. Difícil. Mas muitas vezes eu questionei dessa forma: olha, se fosse no outro lugar, isso seria aceitável? Não, lá não seria. Então aqui a gente não pode aceitar também. E tem um outro ponto assim, super importante quando a gente fala de transição, que é o momento. Né? O empreendedor, como ele participou da concepção do produto, ele vive disso, ele está maduro o suficiente, tem um entendimento muito maior do que aqueles proprietários que, em alguns casos, estão adquirindo pela primeira vez um lote dentro de um loteamento com controle de acesso fechado. O funil dele é o que ele adquiriu. Mesmo que ele compra toda a concepção, o funil dele é o que... E do empreendedor é o empreendimento e a cidade, né? Como um todo. A região, né? Perfeito. E vamos deixar claro uma coisa. Eu já tive situações, como fala o Eduardo, para a gente citar aqui, em que já fomos questionados porque o mandato de uma diretoria que ainda é do empreendedor é tão longa. O que é longo? Pode ser de 4 anos, pode ser de 4 mais 4, tudo vai depender, né? E por que é tão longa? Isso não é leonino? Isso não incomoda? Isso não é antidemocrático? Não, não é. Assim como quando está nos estatutos que cabe ao associado patrono, ao associado fundador, qualquer que seja a nomenclatura que a gente dê, que cabe a ele a sanção ou veto
de uma decisão de uma diretoria, por exemplo. Ou, às vezes, muitas vezes, de uma assembleia, né? Mas isso é leonino. Se depender dele sanção e veto, isso não é democrático. Isso é democrático quando a gente leva ao judiciário que há uma legislação atrás do loteador que diz que ele é responsável civil e criminalmente até que tenha a última escritura. Ou seja, está na Lei 6766, né? Então, ele não... Nós, os compradores, estamos preocupados com a nossa unidade habitacional. Óbvio, no sucesso do empreendimento, mas com a nossa unidade. E ele está preocupado em quê? Em ser cumpridor da lei, porque ele é responsável civil e criminalmente de qualquer situação que desabone, dê dolo ou prejuízo aos seus compradores. Portanto, nada mais justo de que no processo isonômico entre direitos e obrigações, ele tenha mandatos maiores, tá certo? Só para deixar claro que isso aí também é uma das perguntas. Eduardo, uma outra pergunta para você. O que é governança, Eduardo, em associações? Como você vê isso? A governança eu vejo de uma forma mais ampla, né? A governança, eu costumo até dizer assim, existiam os empreendimentos que a sua gestão ou administração, né, era muito pautada ao patrimônio, né, a conservação do patrimônio, a manutenção do paisagismo, a complementação da segurança pública com recursos privados de segurança patrimonial, segurança eletrônica, né? Mas eu falo que na governança do século XXI, a gente incorporou as pessoas, né? Que impõe um grau de desafio, um grau de complexidade muito maior do que só a questão patrimonial, né? A associação, ela não está mais só para cuidar do patrimônio daquele coletivo. Ela está lá para cuidar da comunidade, das pessoas, né? Em proporcionar a essas pessoas, além da preservação do seu patrimônio, a valorização do seu patrimônio, um ambiente de qualidade, de bem-estar, de amizade, né? de satisfação e de qualidade de vida, que foi incorporado à administração do empreendimento. Então, a governança envolve não só os aspectos administrativos, mas também as questões ligadas às pessoas, as questões sociais, as questões ambientais, né? Além de todo o processo de conservação do patrimônio. Perfeito, quer dizer, tudo é feito para pessoas. A gente fala que as cidades são para as pessoas, né? Yangel e etc. E as associações nada mais é do que uma entidade civil, né? Com efeito jurídico de representatividade sobre pessoas. E pessoas é muito além. Eu digo uma coisa, valorização social é maior e melhor que a valorização patrimonial. E as duas coisas temos que ficar preocupados, porque ninguém quer perder aquilo que pôs dinheiro também. Então, o primeiro desejo de uma associação é a valorização social e patrimonial daqueles empreendimentos. E envolve pessoas, não só compradores. Lembrem-se que os empreendedores são associados também, tá certo? Nós estamos quase no final aqui. Eu quero colocar para vocês, dar um minutinho para cada um, para colocar o último momento. E para a gente terminar, vocês voltam aqui e a gente termina. Você, Murilo, dá a sua palavrinha aí ao pessoal. Legal. Gente, mais um encontro que a gente teve aqui para abordar a associação sob esse chapéu como um ativo de valor para projetos imobiliários, né? Eu tenho visto que cada vez mais esse tema ele tem sido discutido e a gente olha, a gente percebe na prática, no nosso dia a dia, quando a gente se encontra em cidades, em outros estados, olhando projetos dos mais diversos tipos possíveis, a gente nota já cada vez mais um nível de profissional, um nível de prestador de serviço com experiência, né, ou até mesmo aprendendo com dores
dos outros colegas, né? Vivências que já foram passadas. Então, o que eu queria deixar aqui como mensagem final é que hoje a gente tem uma história construída, a gente tem exemplos, tem grandes profissionais no mercado com experiência, e que todas as vezes que você vai desenvolver um projeto, vai pensar num produto imobiliário, invista um pouco mais de tempo no planejamento, invista um pouco mais de tempo conversando, fazendo isso que a gente está aqui, né? Trocando ideias, trocando experiências, para que você não caia naquele risco de cometer um erro que já foi vivenciado, né? Acho que a gente já tem aqui belíssimos cases também de associações, de bairros planejados, e que dá para a gente extrair e cada vez mais ratificar que a associação ela vem como uma ferramenta, como um mecanismo para agregar valor. Perfeito. E só antes de passar a palavra para o Edu, de novo reforçando, sempre nos pergunta, vale a pena ter associação para loteamento aberto de baixa renda? Vale a pena, desde que você coloque como propósito garantir disciplina, o bom uso, né? Envolver as pessoas, como o Eduardo falou, né? Num planejamento em que elas tenham voz, né? E isto funciona, elas são donas e donas com carinho daquele lugar. Não como, eu tenho muita preocupação com essa palavra pertencimento, viu? A gente fala muito, eu tenho muita preocupação. Pertencimento mal usado é egoísmo, tá? Pertencer a esse empreendimento é nosso. Ah, é bonito, nossa, tá tudo engajado. Às vezes não. Às vezes é uma maneira egoísta de não deixar as coisas propagarem, né? Então é engajamento. Eu acho que é o melhor propósito. Você, Edu, 1 minuto. Então, eu deixaria a seguinte mensagem para o empreendedor. Não abra mão da sua liderança nata. Você foi quem idealizou aquele projeto, implementou e vendeu para cada um dos seus adquirentes, né? Essa liderança é sua e você representa a unidade de liderança perante cada um. Se você abre a mão disso, começa a surgirem grupos querendo tomar esse espaço e que não possuem a mesma legitimidade que o empreendedor, que é o idealizador. Então, essa liderança é sua, ela deve ser exercida, né? Isso não precisa ser feita de forma direta, pode ser delegada e conduzida por terceiros especialistas, mas não abra mão da sua liderança. É isso que preserva a unidade, a identificação de todos perante aquele produto. Perfeito. Palavras pequenas para resumir o que nós falamos aqui. Associação, ativo de valor para os empreendimentos imobiliários abertos, com controle de acesso, para bairros, para condomínios, porque o objetivo principal são representatividade daquela comunidade, mesmo que você às vezes vai fazer num tão simples que você não pode fazer uma taxa, porque não tem como pagar. Crie ela, antes que alguém a crie e ela seja contra você. É isso que o Eduardo quis falar, eu quero ratificar aqui. E uma coisa, associação não é só para cuidar do empreendimento, é para cuidar dos seus ocupantes. Portanto, a associação é um encontro de histórias com E e um encontro de histórias com H. Isso é o mais importante. E tem uma placa em São Paulo, numa rua, num bairro muito fino, de um mendigo de rua que pegou aquelas folhas e escreveu com giz. Essa frase que eu vou falar não é minha, é de um mendigo. E ele é tão mais nobre que eu seria incapaz de escrever. O que ele escreveu naquela placa, eu passei o carro, parei no quarteirão seguinte e chorei. Ele dizia o seguinte: eu não sou diferente, eu só não quero ser igual. Eu não sou diferente, eu só não quero ser igual. Que os seus empreendimentos não sejam iguais e que eles procurem, sim, ser diferentes. Esse é o nosso podcast. Eu quero convidar vocês aqui
para a nossa querida DIT. Participem, você é associado, você que não é associado, se associe. Nós temos os eventos, nós temos webinars, nós temos os meets, nós temos o podcast, nós temos muitos cursos e muitas trocas. O espaço é seu, brilhe. Até.